Olá, pessoal! Como vocês estão? Eu venho aqui, sou Isabel Costa, para quem não me conhece, para quem é novo aqui no canal. Eu trabalho, sou facilitadora de constelação familiar, eu trabalho com desenvolvimento humano, psicanalista, praticante de barras, dentre várias técnicas aí. Mas hoje eu gostaria de falar sobre um aspecto que assim eu fiquei pensando muito, intuindo, né, um assunto que pudesse ser contribuição em grande escala e eu fico observando, escutando às vezes nos atendimentos ou fora deles de maneira geral, e a grande maioria, né, pensando aí nas doenças do século, pensando aí nas conversas de maneira geral, então esses recursos, né, de prevenção, de tratamentos de doença, pelo menos a mim, surpreende todos os dias, mesmo sendo da área. Porque assim, eu vejo que esses recursos humanos para felicidade, para plenitude, para as organizações de maneira geral, eu falo organização no sentido empresa, mas eu falo também nas organizações pensando nas famílias, pensando nos sistemas, todos eles, e eu vejo assim que, primeiro, a saúde em si, ela não significa ausência de doença. Isso a Organização Mundial da Saúde fala disso. E, pelo contrário, é o convite ao bem-estar, a nos sentirmos bem, nos sentirmos em equilíbrio, nos sentirmos em conformidade com o nosso propósito, né? Mas ao mesmo tempo, a gente vê, eu vejo enquanto terapeuta, mas a gente vê aí de maneira geral que o que domina a grande maioria de nós, e eu me incluo nisso, são os traumas. Nós somos movimentados pelos traumas que tivemos ou que vivemos. E eles na grande maioria dos cenários, na grande maioria de nós, eles obscurecem, né? Nos impedem desse contato, desse bem-estar, desse acesso ao bem-estar de todos nós, de uma maneira ou de outra. Então, como olhar, como a neurociência olha para esses traumas, né? Como a espiritualidade, e eu não estou falando aqui de religiosidade, nos convida, né, a olhar, nos ensina a olhar para essas questões, né? O quanto esses movimentos terapêuticos são efetivamente transformadores, nos orientam para contribuição para esses resultados de autocura e nos iluminando esses recursos que a gente tem dentro da gente, para que a gente possa diminuir os sofrimentos que a gente carrega. Como a gente modificar essas memórias traumáticas, esses transtornos de estresse que movimenta tanto a gente. O quanto a gente se faz
traumatizado, o quanto nós, enquanto população geral, é quase que uma epidemia, quase não, eu afirmo que é uma epidemia, apesar de fugir um pouquinho dos números, apesar de a própria sociedade às vezes dar uma camufladinha, mas o quanto a gente olha para isso, eu diria que 90% de nós não está na nossa potencialidade de encontro com a gente mesmo. A gente carrega muito sofrimento. O quanto a gente está perceptivo a isso. O quanto a qualidade dos ambientes, o quanto a gente investiga isso, a esses processos, a essas percepções. No aspecto cognitivo, a filosofia, o quanto a gente está construindo o mundo no qual vivemos e a importância da subjetividade dessa realidade individual. O quanto a gente trabalha essa clareza, essas descobertas em relação à psicoterapia, na vivência traumática. Essa vivência, ela está intimamente relacionada, mas não só ao evento em si, mas com a interação com o trauma, com o medo, os passos para que a gente possa sair disso, a autocompreensão, nesses caminhos para as melhores qualidades de vida. O quanto a gente vive, a gente se movimenta nessa historinha que a gente conta pra gente mesmo, nas justificativas. Mas eu só faço isso por causa disso. Nessas explicações, né? Nessas historinhas, nessa validação de inocência que a gente conta pra gente mesmo, ao invés do poder de curar, ao invés de buscar o saudável, de olhar para as questões raiz, de nos provocar, de nos movimentar. A gente fica nesse acreditar na mente. E eu já falei aqui várias vezes, cuidado com a mente. A mente mente, e é por isso que a gente tá nesse adormecer, nessa ilusão, porque a gente fica nessa rodinha de samsara, e aí a gente não mexe com as nossas emoções. Eu só vou conseguir transformar o que eu conheço, e se eu não conheço, por que eu funciono daquele jeito, por que eu deixo aquela emoção me dominar, eu não vou ter resultado. Eu tenho duas opções. Ou eu tenho resultados, ou eu tenho desculpas. Eu não vou ter os dois. Pensa nisso. Olha para isso verdadeiramente na sua vida, nos seus movimentos. O quanto esses traumas estão te impedindo
de se transformar, dessa qualidade, não da dor, pelo contrário, de ressignificar essas dores, porque os traumas são importantes. O problema é que a gente acha que não, a gente se transforma, faz com que eles nos transformem em vítimas. A gente não é vítima de nada. Só que para isso a gente tem que ressignificar esses traumas. Minha mãe falou não lá em algum momento que eu queria muito um chiclete e aquilo para mim se transformou num trauma grandioso. Vamos olhar para isso? Agora sim. A minha mãe falou que não naquele momento porque a circunstância era outra. Hoje tudo é diferente. Os movimentos são diferentes. O quanto de tempo, energia e dinheiro a gente já perdeu nesse processo de roda, de bate e volta, e eu não saio do lugar, fico presa nessa gaiola, ou assim, que muito pouco importa. Nesse movimento físico, que eu não saio do lugar. E na grande maioria das vezes isso se transforma em doença, em vários tipos, às vezes, de doenças. Doenças, às vezes, nas nossas empresas, nas nossas vidas, nas nossas famílias, simplesmente por não descortinar e olhar para o que eu tenho que olhar. O que só cabe a mim olhar, que ninguém mais vai conseguir. A verdade transforma. E a gente só vai conseguir olhar para essa verdade nesse movimento terapêutico e se posicionar nas questões, nesses problemas ocultos, tirando, essas caquinhas. Nosso corpo conhece a verdade. A nossa mente faz de tudo para não ver. De tudo. E o quanto nós vamos dar vazão ou sabotar ou fugir para não olhar para esses sintomas. Quanto sofrimento, quanta inconsciência. Você quer esse significado, olhar para esses significados, para essas repetições, para tanto sofrimento. Você quer verdadeiramente modificar isso? O quanto você quer? O quanto que você quer trazer de luz para essa escuridão? Quer olhar para suas experiências traumáticas? Quer superar essas questões? Inúmeras situações que está te impedindo de acessar esse sagrado humano, da nossa natureza humana, do nosso potencial de autorreformulação, de aprendizado, das possibilidades de nos fortalecer. O quanto a gente apenas é resultado passivo dos eventos da vida, mas nós somos responsáveis pelas nossas existências, pelas nossas experiências. Você está buscando
essa cura terapêutica, ferramentas a gente tem de monte. Você acha que terapia não resolve? Você já tentou esses caminhos internos, ressignificar as suas próprias dores para te levar para um lugar desconhecido? Ou você tem feito tudo para continuar nesse lugar conhecido? Manter esse sistema de doença? Da cultura em não tratamento. Porque quando eu não olho para a causa, eu não vou tratar nunca. Tudo bem para você? O quanto de resiliência em relação a esses traumas, as nossas imperfeições, nós estamos dispostos? Qual o seu comprometimento com o seu bem-estar e felicidade? O quão corajoso nós estamos para sermos felizes de fato? Ou escolher, ou fazer essa escolha de sermos felizes? Olhar para essa natureza do sofrimento, que a felicidade transcende o evento em si. O desenvolvimento do nosso caráter. Falando dessa cultura da paz e da responsabilidade de cada um de nós na construção de um mundo menos traumatizante, limitando, trazendo à tona essa herança genética ancestral, desnecessária, através de dados que demonstra como ensinar a nossa genética o caminho do bem, um mundo melhor, um ser humano melhor, menos violento, nossa melhor versão. Superação com profundidade e clareza. Ou seja, vamos atravessar esses dolorosos traumas, mas com uma ressignificação bem diferente desse potencial que todos nós temos. Então eu convido vocês todos a se olhar e com isso mexer o doce de vocês em relação às movimentações, a esse compromisso que só você pode ter consigo mesmo. Muita luz. Estou sempre aqui disponível e se você precisar de ajuda para fazer essas transformações, para levar um pouquinho de luz, de claridade para essas questões escurecidas, eu estou aqui disponível. Muito obrigada e até o próximo encontro.